Olá pessoal, vamos começar hoje nossa aula as páginas 59 a 62 do Telares. Discriminante de uma equação do segundo grau. Bom, lembrando aqui o que é o discriminante, nós já vimos na outra aula que é simplesmente o valor do delta. O delta tem uma formulazinha separada, né? Que é b ao quadrado vezes menos 4 vezes a vezes c, é chamada de discriminante. Por que isso? Porque sabendo o valor de delta, você consegue definir quantas raízes, quantas soluções a equação vai ter. Ou como o livro apresenta aqui, ele diz que sempre tem duas raízes, né? Quer dizer, quando tem raiz real, são duas, só que elas podem ser iguais ou diferentes. O que é isso? Você vai encontrar lá x' igual a 2, x duas linhas igual a menos 2. São duas soluções diferentes. Em outro momento você encontra x' igual a 2, x duas linhas é igual a 2 também. Então são duas soluções iguais, ou podemos dizer apenas uma solução. É para isso que serve o delta. Mas o mais importante de tudo é que tem uma condição aqui que resolvendo o delta, você sabe que aquela equação não vai ter raiz no conjunto dos números reais. Não tem raízes reais. Está aqui como o livro representa isso. E se não tem raiz real, eu não preciso jogar na fórmula e fazer todo aquele meu cálculo para chegar no final e descobrir que não tem solução. Pelo menos não no conjunto dos números reais. Por que dessa observação, gente? Porque existe um conjunto, representado pela letra I, se eu não me engano. Não. Existe um conjunto, que é o conjunto dos números complexos, onde ele justamente parte da ideia de um número imaginário que seria que ele elevado ao quadrado daria menos 1. E com esse pequeno exercício de imaginação, se consegue calcular a raiz quadrada de um número negativo. Mas isso é só para vocês saberem que existe. Vamos retomar ao ponto aqui. Bom, retomando, pessoal. Se nós calcularmos o valor de delta, nós podemos cair em três situações diferentes. O delta pode ser maior que zero. O que representa isso aqui, o número ser maior que zero? É o mesmo que dizer que o delta é positivo. Só isso. É a forma matemática de dizer que um número é negativo. Se o delta é menor que o zero, é a fórmula matemática de dizer que o número é negativo. Isso aí. E se o delta é igual a zero, é a fórmula matemática de dizer que o número é zero? Mas acho que está óbvio, né? Então vamos lá. Vamos analisar a primeira situação. Se o delta for positivo, nós vamos ter duas raízes reais distintas. Por quê? Lembra que lá na fórmula nós temos mais ou menos... Vou desenhar aqui a raiz de delta. Mais ou menos a raiz de delta dentro dessa fórmula. Então, se é um valor positivo, a raiz do delta, eu vou considerar um resultado positivo e um resultado negativo. Por exemplo, se o delta valer 4, a raiz de 4 é 2, então vai ser mais 2 ou menos 2. E aí nós vamos resolver a conta com o valor, né, mais 2 e depois resolve ela de novo com o valor menos 2. E isso vai dar para a gente duas respostas diferentes, porque tem mais coisa aqui na fórmula, né? Só vocês reverem lá na fórmula da equação. Deixa eu ver se aqui nessa página não tem. Deixa eu ver na outra página aqui. Não tem ela aqui, tá na página anterior lá, mas vocês já viram. Então, você resolvendo aquela expressão, vai ter um 2a aqui embaixo, né? Menos b aqui.
você vai encontrar duas soluções. Uma para quando o valor da raiz que você tirou da raiz é positivo e outra para quando o valor da raiz é negativo, que você tirou da raiz é negativo. Ok? Esse é o caso onde nós vamos ter x' e x duas linhas, valores diferentes. Quando delta é igual a zero, a equação tem duas raízes reais iguais. Por que isso? Se delta valer zero, quanto é que é a raiz quadrada de zero? É zero. E se eu tiver aqui uma coisa somando zero, né, por exemplo, 5 mais zero é zero. Se eu tiver alguma coisa aqui, 5 menos zero é zero. Então, essa divisão que aparece na fórmula, qualquer que seja o valor que tiver aqui, ele vai estar somando com o número zero. E a única variante, a única coisa que faz que nossa equação tenha duas raízes é justamente ter um valor positivo e um valor negativo, porque eu tiro dessa raiz aqui, ó, dessa raiz quadrada. Se esse valor é um elemento nulo da soma, então eu vou ter simplesmente uma fração para os dois resultados, uma fração igual para os dois resultados. Então eu vou ter que x' vai ter um valor e x duas linhas vai ter o mesmo valor. Porque quando eu considerar o valor positivo, vou estar somando zero. Quando eu considerar o valor negativo, eu vou estar subtraindo zero, que nós sabemos que não altera o resultado. Ok? Então essa é a segunda análise. Se o delta for positivo, a minha equação vai ter duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, minha equação vai ter duas raízes iguais. E se o delta for negativo? Como nós falamos agora há pouco, não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. E o que é esse conjunto dos números reais? É simplesmente todos os números que nós estudamos até agora. Existe, como eu disse, um único conjunto à parte, que não está incluso nos números reais, que ele resolve isso daqui para gente. Foi criado justamente para resolver isso aqui, mas não é o nosso objeto de estudo agora. Acho que vocês vão ver isso lá no ensino médio. Tá? Não é também, é um artifíciozinho que se usa, mas não é nada muito complicado não. A gente costuma se embananar porque assusta, sabe? Mas de cara. Mas é só uma consideração simples. Então vamos lá. Sabendo que a equação tem duas raízes reais iguais, quando delta é igual a zero, por que isso acontece? Deixa eu voltar aqui. O livro insiste em frisar raízes reais, porque está dentro do conjunto dos números reais, tá, gente? Então ele frisa por conta disso. Por isso que ele fala raízes reais. Não são imaginárias. Coincidentemente, os números, esse conjunto aqui que resolve esse caso aqui, o número que usa para resolver isso aqui é chamado de número imaginário. Então, dá um trocadilho aí. Mas vamos lá. Sabendo que tem duas raízes reais e iguais quando o delta é igual a zero, por que isso acontece? Bom, foi o que nós explicamos aqui, né? Se o delta é igual a zero, o valor que eu tiver aqui vai estar somando ou subtraindo zero. E aí não muda em nada o resto da minha equação. Ele pede para você substituir zero no lugar de delta na fórmula geral, né, da equação, a fórmula de Bhaskara, entre aspas, e ver o que acontece. Apenas para registrar. Olha aqui, vamos determinar o número de raízes reais distintas de equações do segundo grau sem resolvê-las. Veja alguns exemplos. A equação x² menos 5x mais 6 igual a zero. Primeiro passo, quem que é o termo A? Nesse caso aqui, quem está acompanhando x² é o número 1. Quem que é o termo B?
é o número que está acompanhando x. Então b é menos 5. E quem que é o termo c? Nesse caso é o 6. Basta substituir na formulazinha aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. Então eu vou ter 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, vezes menos 4, vezes a, que é 1, vezes 6, que é o termo c. Resolvendo isso aqui, menos 5 ao quadrado dá 25. Menos vezes menos mais, menos vezes mais menos, vezes mais menos. 4 vezes 1, 4, 6 vezes 4, 24. Então tá aqui, ó, 24, menos 24. Então, mais 25 menos 24 é igual a 1. E nós temos aqui que o delta, né, o valor de delta que acabamos de encontrar, é 1. E 1 positivo. Se delta é positivo, ou seja, delta é maior que zero, a equação tem duas raízes reais. Essa outra equação aqui, ó, ele substituiu também e encontrou que delta é negativo. Ó. Delta vale 81 menos 336. Como 81 é um número menor, o resultado vai sair negativo. Ele não fez nem a subtração aqui, ó. Ou seja, delta é menor que zero, delta é negativo. Se delta é negativo, a equação não tem raízes reais. É isso que você vai responder, ó. Quando você encontrar uma equação do segundo grau que apresenta delta menor que zero, você vai dizer que ela não possui raízes reais. Certo? Essa outra equação, ele encontrou que delta é igual a zero. A equação tem duas raízes reais e iguais, ou seja, uma única raiz real. Ok? Verifique se corresponder corretamente a pergunta da página de bate-papo. Tá. Aqui ele dá uma historiazinha de Bhaskara, se vocês quiserem podem ler para entender. Que inclusive a fórmula de Bhaskara é apenas conhecida por esse nome aqui no Brasil, por um erro, um equívoco que alguém fez e daí para frente foi se perpetuando. Aqui ele considera resolver uma equação pelo método de completamento de quadrado e pela fórmula de resolução. Vocês vejam que chega no mesmo resultado. Então é indiferente nesse caso aqui. Algumas equações você pode resolver com os atalhos, principalmente as equações incompletas, e se você conseguir identificar aqueles casos, você resolve sem precisar aplicar a fórmula. Então você pode ganhar algum tempo aí. Mas, de modo geral, a fórmula resolve qualquer equação. Então, se você quiser focar em apenas uma coisa, foque na fórmula e como aplicar ela. Certo. Que ele diz, nem sempre o discriminante é um número quadrado perfeito. Assim, nem sempre nós vamos encontrar que o delta é um número que tem raiz, né? Por exemplo, nessa daqui ele encontrou que delta vale 5. E 5 não é um quadrado perfeito, ou seja, não tem raiz exata. Nós sabemos quem são os quadrados perfeitos mais próximos de 5. É o 4, porque a raiz de 4 é 2. E o 9, porque 3 vezes 3 é 9. Então, raiz de 5 vai estar entre o número 2, que é a raiz de 4, e vai estar entre a raiz de 9, que é 3. Então, raiz de 5 vai ser 2, alguma coisa. Vai ser um decimal. Por conta dessa pequena análise aqui, ó. Como é que é isso, professor? Eu pisquei e não entendi? É assim, sempre que nós quisermos saber, aproximar onde está uma raiz que não é exata,
Lembrem, quadrados perfeitos são os números que elevado ao quadrado dão um número inteiro. Em outras palavras, nós vamos pegar aqui tipo uma tabuada da potência. Nós fazemos 2 ao quadrado. Deixa eu apagar isso aqui. 2 ao quadrado é 4. Então 4 é um quadrado perfeito. 3 ao quadrado é 9. Então 9 é um quadrado perfeito, porque a raiz de 9 dá 3, raiz de 4 dá 2. 4 ao quadrado dá 16. Então nós sabemos que 16 é um quadrado perfeito. 5 ao quadrado dá 25. Nós sabemos que 25 é um quadrado perfeito. Qualquer número, né? Qualquer número que tiver numa raiz ali, que não for esses aqui, né? Ou aqui continua, né? 6 ao quadrado, 7 ao quadrado. Então eu tenho lá raiz de 10. Onde eu vou situar a raiz de 10? Onde que vai estar a raiz de 10? Lá na minha reta. Ou seja, a raiz de 10 vai ser maior que número e menor do que qual número? Olha, eu vou olhar aqui. 9 é o quadrado perfeito mais próximo, aproximando por menos, né? Aproximando por baixo. É o quadrado perfeito anterior ao número 10. E 16 é o quadrado perfeito posterior. Então a raiz de 10 vai estar entre a raiz de 9 e a raiz de 16. A raiz de 10. Tá aqui. Se nós fôssemos contar raízes, seria assim: raiz de 9, raiz de 10, raiz de 16. Então, ou seja, ela está entre 3, aqui é um valor que eu não conheço, e 4. Então eu posso chutar que a raiz de 10 é aproximadamente 3, alguma coisa. Aproximadamente 3. Como o 9 está mais perto de 10 do que o 16, ele vai ser um número baixo, um decimal baixo aqui perto de 3. Para que eu faço isso, professor? Bom, se eu vou descobrir a raiz de 10 por aproximação, eu vou continuar aqui. Eu faço 3,1, por exemplo, elevo ao quadrado e vejo se chega perto de 10. E eu sei por quais números eu vou começar. Eu sei que a parte inteira vai ser 3. Então vai ser 3, e algum decimal. Ou em alguns exercícios aqui do livro, ele pede, alguns não. Aqui ó, ele está dizendo justamente para fazer isso, o exercício 24. Verifique entre quais números inteiros consecutivos fica cada uma das raízes. Ou seja, você justamente vai fazer essa análise que eu fiz aqui. Você vai encontrar, possivelmente a equação vai dar uma raiz que não é de um quadrado perfeito. E aí você vai analisar entre quais quadrados perfeitos aquele número está. E aí você sabe aproximadamente entre quais números inteiros vai estar aquela raiz. Tá aí. Vejamos. Usando a discriminante, determine no caderno quantas raízes reais cada equação tem. Ó, você vai pegar, são 3 equaçõezinhas, você não vai nem resolver elas, você só vai resolver o delta dessas equações. E aí você vai saber quantas raízes reais ela tem. É só olhar aquela tabelinha que a gente viu na página anterior ali. Resolva a equação 2x ao quadrado menos 50 igual a zero de duas maneiras diferentes. Ó, gente, quebrar o galho aqui para vocês, ó. Resolve só de uma maneira. Só resolve a equação. Tá? Se bem que essa é uma equação incompleta. Se você quiser aí,
buscar. Mas no trabalho me apresenta a resolução de uma forma, já tá bom. Resolva no caderno a equação x ao quadrado menos 12x mais 40 igual a zero em... O que é isso aqui? Esse aqui é o símbolo para o conjunto reais. É um R com uma barrinha na lateral. Assim, ó. Ou seja, resolver no conjunto dos reais. Pela fórmula de resolução. Ou seja, a formulazinha de Bhaskara, lá, a fórmula geral de resolução da equação. Determine no caderno as soluções reais das equações quando existirem. Então você vai calcular o delta de cada uma dessas equações aqui. Quando o delta for igual a zero ou quando o delta for positivo, você continua o cálculo. Se você encontrou que delta é negativo, você já disse que não tem solução nos números reais e para aí. Lembrando que algumas aqui, você antes de aplicar a fórmula, você tem que simplificar a expressão, né? Simplificar a equação. Aqui, por exemplo, você tem que fazer essa multiplicação aqui, ó, pela propriedade distributiva ou a regrinha do chuveirinho. E aqui você resolve essa potência. Também, se você não lembrar a fórmula para resolver essa potência, você só escreve isso aqui como uma multiplicação e vai aplicar a fórmula do chuveirinho também. E mesmo isso aqui também. Aqui vocês vão ter que tirar o MMC e simplificar essas frações aqui para ficarem com o mesmo denominador para poder trabalhar com esses números. Certo? Resolva as equações no caderno completando os quadrados e também pela fórmula de resolução. Resolve aqui, se vocês dominaram bem o método completando o quadrado, tudo bem. Mas resolve só por um dos métodos, tá? Não precisa resolver pelos dois não. Resolva a equação x ao quadrado menos 2x igual a zero no caderno e depois verifique entre quais... isso nós já vimos ali. A soma de dois números... Opa, aqui chegou uns probleminhas. Ó, a soma de dois números é igual a 7 e a diferença entre o quadrado de um deles e o dobro do outro é igual a 21. Quais são esses números? Sugestão: represente os números por x e por 7 menos x. O que é isso? Bom, quando eu tenho um número eu chamo de x, certo? Só que aqui são dois números, então a gente chamaria de x e y. Só que se eu tiver duas incógnitas eu não consigo resolver, então ele te dá a dica para chamar o outro número de 7 menos x. Por quê? Porque se eu tenho a soma de dois números, ó, x mais y é igual a 7. Uma equaçãozinha do primeiro grau. Eu simplesmente tiro o x daqui, passo para lá subtraindo. Eu sei que o outro número, né, no caso o y, vai valer 7. O x estava positivo, passa negativo. Menos x. Ou pela ideia do equilíbrio, eu subtraí x dos dois lados da igualdade. Né? Subtraí x aqui, anulei esse x e ficou um x subtraindo do lado de cá. Então veja, o segundo número, o número y, vale 7 menos x. Então, para eu não trabalhar com x e y e complicar a minha vida, eu chamo um número de x e o outro número de 7 menos x. Ok? Aí ele tá, a soma dos dois é igual a 7. A diferença entre o quadrado de um deles e o dobro do outro é igual a 21. Então vamos pegar aqui o quadrado de um deles. Vamos dizer que um deles é o x ao quadrado. Ele está dizendo a diferença. Então x ao quadrado menos o dobro do outro. Como é que eu calculo o dobro de um número? O dobro de um número eu multiplico por 2. Então, menos 2 vezes... Quem que é o outro número? Esse aqui, ó, 7 menos x. E ele diz que a diferença entre o quadrado de um deles e o dobro do outro é igual a 21. Igualo a 21. Pronto, só resolver isso daqui.
Então, eu já montei a equação, hein? Vejam se vocês entenderam como eu montei isso aqui. Vocês resolvem isso aqui, vocês vão saber quem que é o número. Vocês vão saber, na verdade, quem é um dos números, que é o x, ao achar isso aqui. Aí você pega esse x e volta lá nessa equaçãozinha aqui, ó. Coloca aqui, ó, 7 menos o valor que você encontrar para o x e você encontra o número. Beleza? Isso aqui para resolver, né? Regrinha do chuveirinho e faz a conta. Eu poderia ter colocado que 7 menos x estaria ao quadrado e aqui seria menos 2x. Esse aqui poderia estar elevado ao quadrado e o menos 2x aqui. Vejam aí de qual jeito vocês preferem resolver e apresentem os resultados aí. Lembrando, no trabalho, coloquem o desenvolvimento da expressão de vocês para eu poder analisar. Mesmo que vocês não cheguem na resposta certa, eu vou analisar o que vocês fizeram. Tá? Se vocês só colocarem a resposta, eu não quero nem gostaria de ler um trabalho só com as respostas. Né? Então coloquem o desenvolvimento de vocês. Muitas vezes, e uma dica, a resposta do final do livro muitas vezes está errada, tá? Então, considere uma região plana cujo contorno é um trapézio. O que é um trapézio? Um trapézio seria algo assim. Nessa região, a medida de comprimento da base menor é 6, estaria 6 aqui, e a de comprimento da base maior é o dobro da altura. Então, eu chamaria aqui essa medida aqui, ó, de altura. Normalmente a gente usa a letra H para altura, né? A altura. Aqui vale 6 e esse lado aqui vale o dobro da altura, 2H. Eu poderia chamar de x, né? A medida da área é 28 centímetros. Calcule no caderno a medida de comprimento da base maior dessa região plana. Então eu vou buscar lá qual que é a fórmula do trapézio, para calcular a área de um trapézio, para poder resolver isso daqui. Bom, pessoal, eu busquei ali para vocês, essa é a fórmula da área do trapézio. Você vai substituir aqui, a base menor é 6, a base maior é 2 vezes a altura, tá aqui, ou seja, 2H, vezes H, que é a altura. Então vocês vão fazer isso aqui, vão, né, vai montar essa fórmula, 2H mais 6, é um 6, não é um G ali não, tá? Vezes H, eu acho que tá cortando, tá não, dividido por 2. Ele diz que essa área vale 28 centímetros quadrados. Isso aqui tudo igual a 28. Tá aqui minha equaçãozinha. Multiplica aqui, faz a regra do chuveirinho, né? E resolve isso aqui. Tem que tirar esse 2 daqui, ele passa para lá multiplicando e tal. Trabalha isso aqui, vocês vão terminar numa equação do segundo grau. Coloca ela na forma, vai ser alguma coisa tipo 1h ao quadrado, mais alguma coisa vezes h, igual, mais um número, igual a zero. Vocês colocam ela na fórmula geral da equação do segundo grau e resolvam. Vocês vão encontrar o valor da altura. Ele pede o valor da base maior. E nós sabemos que a base maior é o dobro da altura. Então, o valor que vocês encontrarem. Lembrando que a equação do segundo grau vai ter dois valores muitas vezes. Só que um possivelmente vai ser negativo. Então, você considera o h que tiver com valor positivo, já que nós estamos falando de medida.
né? E não tem uma medida de altura negativa, tá? Fica a dica. Vou deixar o resto aqui para vocês analisarem, porque a interpretação do problema e a montagem dele também faz parte da habilidade que vocês têm que desenvolver, né? Se eu ficar montando eles para vocês, vocês não vão conseguir fazer isso. E o videozinho tá ficando meio longo. Tá, tem 18, Lígia tem 15. Daqui quantos anos o produto da idade dela será igual a 378? Só pensem aí, ó. Ou seja, o valor, a idade de uma vezes a idade da outra. Beleza? Qualquer dúvida vocês me chamem. Tá, deixa eu ver isso aqui. Entre quais números inteiros fica a maior raiz da equação? Vocês vão calcular, vai ter duas raízes, vai ver qual que é a maior delas e vai dizer qual dos números inteiros ela tá. É aquela mesmo que eu fiz aqui, ó, quando eu falei que você compara os quadrados aqui, né, os quadrados perfeitos para achar. 180 alunos na escola estão dispostos em forma retangular, em filas de tal modo que o número de alunos de cada fila supere em 8 o número de filas. Quantos alunos está em cada fila? Pensem um pouquinho aí como é que vocês vão resolver isso. Raciocínio lógico aqui, hein? Qualquer coisa me chamem. Abraço a todos, bom final de semana. Não esqueçam de me entregar o trabalho, de arrumar o trabalho para me entregar. Tá valendo metade da nota do bimestre, viu, gente? E qualquer dúvida, mais uma vez, só me chamar.